deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero registrar aqui a presença dos vereadores de Águas Formosas, Ezequiel da Água Quente, o vereador Irmão e o vereador Mauro Jubileu, presentes aqui na Comissão de Cultura. Sejam bem-vindos. A Edmara Galo, que representa tão bem o audiovisual mineiro, lá da cidade de Varginha. Um abraço para a nossa querida Rusilvânia Galo. Está aqui conosco também o Aníbal, sempre presente na Comissão de Cultura. Presentes aqui também o vice-presidente dessa comissão, o deputado André de Jesus, os membros efetivos, a deputada Lohana, que é líder da bancada feminina, e também membro efetiva dessa comissão, o deputado Mauro Tramonte, reconduzido também como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 1681/2023, segundo turno, deputado Oscar Teixeira. Projetos de Lei números 1402, emendas e 1573/2023, deputado Professor Cleito. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. A primeira fase, projeto de lei 1681/2023, segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Carnaval do município de Raul Soares. Retiro de pauta por pressupostos regimentais. Projeto de lei 1402/2023, em primeiro turno, que reconhece o Baru como de relevante interesse econômico, social e cultural do Estado. Os autores, a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Ulisses Gomes. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto de lei em análise tem por objetivo reconhecer a importância do Baru para Minas Gerais. Baru, fruto do baruzeiro, árvore típica do Cerrado. Tem baru lá em Águas Formosas? Baru. Tem não. Já vi que não tem. É uma castanha, assim. É formado por uma casca dura e uma amêndoa, castanha de baru, cujo sabor é parecido ao do amendoim. As castanhas são utilizadas na culinária regional como substitutas de outros tipos de oleaginosas. Em apreciação ao projeto, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, optou pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número 1. Essa comissão também se posicionou favoravelmente. Foi apresentada emenda em plenário pelo deputado Raul Belém para substituir o artigo 2º da proposição, que versa sobre a possibilidade dos órgãos responsáveis pelo fomento à sua produção instituírem mecanismos específicos para sua proteção e promoção. Embora identifiquemos que a finalidade do direcionamento proposto pelo parlamentar esteja em sintonia com o reconhecimento previsto na proposição, a emenda incorre em descumprimento do princípio da separação de poderes, uma vez que o projeto de iniciativa parlamentar não pode determinar atuação específica pelo órgão do Poder Executivo. Portanto, sugerimos, pela rejeição da emenda, contrária à aprovação da emenda e mantendo o projeto na sua forma original. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto 1573/2023, em primeiro turno, que autoriza o Estado a implementar o programa Jovem Monitor Cultural, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto de lei em debate, em sua forma original, visa autorizar o Poder Executivo a implementar um programa com o objetivo de promover a participação ativa e o desenvolvimento cultural de jovens residentes no Estado. Quando se trata de direitos culturais, o Estado deve dedicar uma atenção especial à juventude, tanto pelo papel que a cultura cumpre na formação
integração social dos indivíduos, quanto pelas barreiras que os jovens frequentemente enfrentam para acessar bens culturais e para expressar suas culturas. Desse modo, a proposição em debate tem o mérito inegável de comprometer o Estado com a efetivação dos direitos culturais da juventude mineira. Não obstante, entendemos que deve ser aperfeiçoada. Estamos de acordo com o argumento levantado pela comissão anterior, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas acreditamos que a melhor forma de atender o objetivo da proposição, sem comprometer os esforços de consolidação legislativa, seria promover alterações na Lei 18.136/2009, que dispõe sobre a política estadual da juventude, a Lei 11.726 de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Essas alterações estão consolidadas no substitutivo número 2, apresentado ao final do parecer. Portanto, somos pela aprovação do projeto de lei 1573/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Substitutivo número 2. A Lei 18.136, de 14 de maio de 2009, fica alterada, instituindo a Política Estadual de Juventude e da outras providências. E a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se conta, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 1984, de 2024, em primeiro turno, que declara o samba mineiro patrimônio cultural e material do Estado. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Com a palavra, deputada Lohana, relatora, para emitir o seu parecer. Parecer de primeiro turno do projeto de lei 1984, de 2024. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o projeto declara o samba mineiro patrimônio cultural imaterial do Estado. A literatura especializada tem se dedicado ao samba associado ao carnaval em Belo Horizonte, em especial na primeira metade do século XX, com o surgimento da Escola Pedreira Unida, em 1937, entre outras agremiações do gênero, e dos blocos caricatos que caracterizaram a festa momesca da capital em seus primórdios. Mais conhecida do grande público é a contribuição de músicos mineiros para a cena do samba nacional radicada no Rio de Janeiro, como Ari Barroso, nascida em Ubá, Geraldo Pereira, de Juiz de Fora, e Ataúfo Alves, oriundo de Miraí, 3 artistas fundamentais para o desenvolvimento desse gênero musical nos anos de 1930 e 40. O Dia do Samba, comemorado anualmente em 2 de dezembro, foi instituído em diversas unidades da Federação, e muitos estudiosos entendem que se trata de uma homenagem a Ari Barroso e à Carta do Samba, documento resultante do primeiro Congresso Nacional do Samba, realizado em 1962. Clara Nunes, outra artista nascida em Minas, tornou-se conhecida no universo do samba como uma das intérpretes mais representativas do gênero no Brasil. Todavia, outros marcos associados ao samba no Estado são pouco conhecidos ou divulgados. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico abriu em seu site um cadastro de samba para a identificação dos grupos, coletivos e expressões associadas ao mapeamento desse bem cultural por todo o Estado. A proposição sob comento soma-se a esse esforço ao reconhecer a relevância do samba mineiro, que certamente contribuirá para a sua identificação e valorização em Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, afirmou que, na forma proposta, o projeto utiliza a terminologia reservada aos institutos de proteção do patrimônio cultural, quando da decisão que conclui o processo administrativo do registro do patrimônio material, o que seria inadequado no âmbito do processo legislativo. Para corrigir essa impropriedade, a comissão procedente apresentou o substitutivo número 1, que propõe o reconhecimento do relevante interesse cultural do samba, a exemplo do entendimento recorrente em situações similares adotado por aquele colegiado. Na análise de mérito que nos cabe, entendemos que o reconhecimento proposto, em especial após as adequações promovidas pelo substitutivo número 1, é mais do que bem-vindo, pois corrige uma lacuna histórica no que se refere à atuação das instituições estatais mineiras quanto ao samba em Minas, expressão cultural marginalizada, pouco reconhecida e até mesmo subestimada em relação ao samba em nossos estados vizinhos, Bahia e Rio de Janeiro.
Sugerimos que a perspectiva adotada pela iniciativa do cadastro do IEFA se incorpore ao futuro texto normativo, de forma que o reconhecimento englobe todas as expressões associadas ao samba em Minas Gerais, alcançando também artistas e grupos contemporâneos, além dos expoentes tradicionais, tanto os já conhecidos como os que porventura vierem a ser identificados. Portanto, presidente, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 1984, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 que apresentamos. É isso. Obrigado, deputada Lohana. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 10.234, em 2025, turno único, da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Luiz Carlos Marques Júnior, por sua incansável dedicação à recepção dos fiéis, que peregrinam no caminho da fé e por ter construído em 2019 a Capela de São Bento, um espaço de fé e acolhimento da qual cuida tão zelosamente. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de requerimentos, proposições que dispensam apreciação do plenário. Da terceira fase da ordem do dia, corrigindo aqui. Requerimento de autoria, vamos colocar a votação em bloco. Requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que seja formulada a manifestação de aplauso ao jornal Panorama, com endereço Avenida Henrique Moná, Belvedere, em Caxambu, Minas Gerais, e que seja dada ciência dessa manifestação ao jornal Panorama Gabinete 234. Requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus, que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 1168/2019, que institui o Dia Estadual do Congadeiro e da Congadeira, do Reinadeiro e da Reinadeira. Requerimento de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhado ao prefeito de Vespasiano pedido de informações relacionadas ao edital 001 de 2025, para apresentação de projetos culturais, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do município de Vespasiano, nos seguintes termos. Qual a justificativa para o não lançamento do edital no prazo adequado, comprometendo a captação de recursos? Por que o prazo para inscrições foi tão reduzido, dificultando a participação de proponentes? Por qual motivo a comissão da Lei Municipal foi composta apenas após o lançamento do edital, sem ampla divulgação dos integrantes? Quais medidas serão adotadas para corrigir os prejuízos causados aos proponentes que perderam a oportunidade de captar recursos devido ao atraso do processo? Como que a Prefeitura pretende evitar que esses problemas se repitam nos próximos editais? Há possibilidade de ajustes no processo atual para permitir a viabilização de captação de recursos, mesmo após o pagamento do IPTU? Quais providências a Secretaria de Cultura pretende tomar para garantir maior transparência e participação da sociedade civil nos próximos chamamentos públicos? Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Presidente, queria fazer uma sugestão de um requerimento que veio a partir de uma sugestão de trabalhadores do audiovisual, para que a gente possa encaminhar para a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo um pedido de providências para a aplicabilidade do decreto 47.564. Por quê? Porque no decreto a gente tem a previsão do Comitê Gestor do Audiovisual de Minas Gerais e do Fundo do Audiovisual, que hoje não estão regulamentados. Então, a gente tem o fundo que não existe e o comitê também. A gente fazer um requerimento aqui na comissão
com a minha assinatura, sua assinatura, se o deputado Mauro Tramonte, nosso amigo, concordar dele, a deputada Andréia também, aí a gente tem a assinatura de todos que quiserem assinar para a gente fazer essa solicitação ao governo do Estado. Perfeitamente. Dá o deputado Mauro Tramonte. Qual que é o fundamento? Vou fazer a leitura aqui do requerimento. Faça a leitura, deputada Lohana, por favor. A deputada e o deputado, porque inicialmente tinham colocado assim, que subscrevem e requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que seja data a efetiva aplicabilidade ao Decreto 47.564 e que, consequentemente, seja promovida a nomeação do Comitê Gestor do Audiovisual de Minas Gerais, previsto no artigo 9º do Decreto 47.564, bem como que seja criado o Fundo para o fomento das políticas públicas do audiovisual em Minas Gerais. Então, o requerimento é muito simples, prevê a nomeação do comitê e a criação do fundo, de acordo com o que está previsto no decreto, inclusive. Pois não, de acordo com você. Então, assinam o requerimento o deputado André Jesus, o deputado Mauro Tramonte, o deputado Lohana e o deputado professor Cleiton. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Terceira fase, oitiva de cidadãos, inscrita aqui para fazer uso da palavra nessa reunião ordinária da Comissão de Cultura e de Maragalo, Grupo Maranata de Arte Global, da mais importante cidade do interior de Minas, Varginha. Boa tarde, deputado professor Cleiton, presidente da Comissão de Cultura do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, deputada Lohana, deputado Mauro Tramonte, André de Jesus. Sou Edmara, sou representante do audiovisual no interior de Minas Gerais. Nós temos uma associação com sala de cinema, com mostra de cinema, recentemente com uma área doada pela prefeitura, onde nós vamos fazer, onde estamos lotados, um cinema popular, que é uma região com 12 bairros, com mais de 60 mil habitantes, para atender aí crianças e a comunidade que não tem acesso ao cinema. Hoje eu estou aqui, que eu sou associada ao SINDAV, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais, e nós estamos aí pleiteando a rúbrica do Fundo do Audiovisual em Minas Gerais. Essa lei ela foi decretada em 19/12/2018, é a Lei 23.160, mas há uma lei que ela não está atuando no Estado de Minas Gerais. Nós estamos aí, acabamos de chegar do Latam, que foi um evento internacional do audiovisual em Minas Gerais. SINDAV esteve presente com 19 produções mineiras, fechando negociações internacionais, um fomento espetacular de Minas para o mundo. Então, eu venho hoje aqui, nessa comissão, pedir a atenção de vocês para que o Estado de Minas Gerais possa constituir a rúbrica do audiovisual. E, além disso, para que tenha porcentagem também do fundo, da renúncia fiscal e da Lei Aldir Blanc, no ano de 2025, que o governo federal já decretou a semana passada, o decreto da política para esse ano de 2025, que logo vai se abrir a plataforma, deputado. Então, eu gostaria que o governo do Estado de Minas pudesse, dentro dessa política, desse recurso federal, também colocar uma porcentagem nessa rúbrica. É uma rúbrica importante, deputado, porque nós estamos aí, o setor todo com uma dificuldade para que nós temos uma dotação orçamentária específica para esse fomento, que é o fomento da política pública do audiovisual. E, se vocês entenderem também importante e pertinente, eu gostaria também que pudesse ter uma audiência pública, trazer aqui o secretário de Cultura, a secretária adjunta, o secretário da Fazenda, para que a gente possa discutir essa questão, como vai ficar essa rúbrica, como vai ficar essa porcentagem, porque, recentemente, o Estado, aí, a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, soltou 20 milhões para o patrimônio, mas não incluindo a porcentagem do audiovisual. Então, eu gostaria de propor nessa comissão para que fosse discutido. Sabemos da importância
do patrimônio do Estado de Minas Gerais, sabemos a importância desses 20 milhões, mas também nós gostaríamos de pleitear, deputado, que também o audiovisual é importante. Tanto que nós tivemos presente no Estado do Rio de Janeiro, fazendo negociações internacional, né, produtoras que estão aí na luta no dia a dia e que também precisam do recurso do Estado. Então, eu gostaria de pedir a atenção de vocês, né, para que pudesse, o requerimento já foi votado, mas que nós pudéssemos, deputado, e contamos com vocês que são atuantes na cultura em Minas Gerais, para que o governo do Estado de Minas decrete imediatamente a porcentagem e a rúbrica para a política mineira do audiovisual. Obrigada, deputado. Obrigado, Edmara. Eu estava ouvindo atentamente e me lembrei de um requerimento apresentado pela deputada Lohana, que eu vou pedir que ela comente, que a sua proposição entre exatamente no requerimento aprovado por essa comissão e, consequentemente, você vai ser contemplado e todo o audiovisual no que a deputada Lohana aqui vai mencionar. Com a palavra, deputada Lohana. Edmara, a gente estava conversando aqui durante a sua fala, de forma alguma por deselegância, mas por pensar em como a gente já poderia te dar um encaminhamento. Veja que situação. A gente tem, o deputado professor Cleiton foi muito gentil ao citar o nosso requerimento, porque a gente tem acompanhado essa pauta dos 20 milhões muito de perto. Hoje, o Fundo Estadual de Cultura tem 112 milhões de reais parados, que vocês colocaram lá dentro, né? E a gente aprovou aqui na casa uma emenda à LOA de 2025, a lei orçamentária, proibindo o contingenciamento desse recurso. E hoje o que o governo está fazendo é descumprindo a lei. Eles estão descumprindo o que eles mesmos sancionaram. Porque o certo seria que o FEC tivesse com esses 112 milhões livres para poder fazer edital. Afinal de contas, a gente aprovou. Nós votamos, Mauro votou, a Andréia votou, Cleiton votou, eu votei, o plenário todo votou, o governador sancionou e ele não está cumprindo. A gente não tem nada contra os 20 milhões para o patrimônio, né? Mas então que eles liberem mais 20 para todos os outros setores. E isso vai ser tema da nossa audiência pública aqui na casa. A gente já tem um requerimento aprovado e a gente está marcando porque a gente quer que o secretário venha. Então, precisa ser uma data que ele consiga estar presente, no entanto, sem demorar demais. Porque se demorar demais também, a gente perde o timing. Então, você pode contar com a gente para essa luta, porque o mínimo que o governo tem que ter condições é de entregar um recurso que vocês mesmos construíram de volta para os editais e para as políticas públicas. Além disso, a gente tem que entender, porque o uso desses 20 milhões também está muito esquisito. Como que eles escolheram esses 3 lugares que eles selecionaram? Na minha região, por exemplo, eu sou do Centro-Oeste. Não tem uma igreja escolhida lá do Centro-Oeste para reformar, gente. E lá, na minha região, a gente tem cidades como Pitangui, que está entre as 20 mais antigas de Minas Gerais, cheia de igreja histórica, Itapecerica cheia de igreja histórica. Como que esse povo escolheu esses 3 lugares? Então, com certeza, eles são muito importantes, mas não houve uma consulta pública. O IEFA não fez um levantamento. Então, a gente também quer questionar isso aqui do secretário, porque já que ele escolheu que os editais têm que ser, que as propostas têm que ser apresentadas aos 13 locais para patrimônio, para preservação do patrimônio desses 13 locais, ele também tem que contar para a gente como essa escolha foi feita. Então, é uma audiência em que a sua presença, mais do que convidada, vai ser convocada para estar aqui com a gente, porque a gente quer a sua contribuição para o secretário entender a importância de cumprir a lei e de liberar esse dinheiro. Deputada Lohana, só queria fazer uma observação, viu, deputado professor Cleiton, que essa luta já vem do Sindave há anos. Inclusive, eu gostaria de celebrar aqui, né, em memória, Guilherme Fiuza, que foi um grande lutador do audiovisual de Minas Gerais. E gostaria também, dentro do seu requerimento, deputado, se o senhor pudesse adentrar, para que fosse criado em Minas Gerais a Casa Fiuza, né, em respeito ao audiovisual, com a sua memória, com circulação de mostras que nós no cinema, e principalmente também, deputado, que as instituições, os artistas, os produtores e associações que fomentam, né, no Estado de Minas Gerais o audiovisual pudessem receber um selo. Né? Então, eu gostaria que essa memória do Fiuza, principalmente, né, hoje que nós estamos aí celebrando, né, o Oscar, né, tivemos esse prêmio internacional, e que o próprio prefeito do Rio de Janeiro comprou a casa, né, para prestigiar, para celebrar o cinema. Eu gostaria também que, nesse momento de celebração do audiovisual, Minas Gerais pudesse aí ter uma casa, sendo a Casa Guilherme Fiuza. Obrigada. Te contar que a gente tem uma proposta, que é a proposta da Semana Estadual de Cinema Guilherme Fiuza. Está tramitando o projeto aqui na casa, está na CCJ, e a gente espera conseguir implementar. A casa também é uma ótima ideia para honrar a memória desse homem tão importante, né?
Eu agradeço, deputada, agradeço a comissão. Obrigada aí pelo fomento, obrigada pela escuta aí da sociedade civil. Já fica o convite, Mário, para você e todo mundo que faz audiovisual. Eu entrei com requerimento, assinado, inclusive, por todos os deputados que aqui se encontram, para condecorarmos com o título de cidadão honorário de Minas Gerais, ninguém menos que o nosso diretor Walter Salles. E o doutor Jean Freire entrou com requerimento para conceder o título de cidadão honorário de Minas Gerais para Fernanda Torres. E vamos fazer, no mesmo dia, a entrega desse título de cidadão. Porque a vida presta. E ainda estamos aqui. O Ezequiel, vereador Ezequiel, também pediu... É verdade, a deputada Lohana lembrou bem. Nem todos ainda estão aqui. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, deputado André Jesus, não está mais aqui. Em nome do presidente e professor Cleito, quero cumprimentar toda a mesa, todos os deputados, deputadas. Só para agradecer mesmo por esse momento estar aqui com vocês, presenciando, né, essa votação, e dizendo que nós estamos aqui representando o município de Águas Formosas, lá do Baixo do Mucuri. Né? Eu, Ezequiel, vereador, né, pelo primeiro mandato, está aqui Mauro Jubileu, pelo segundo mandato, irmão, pelo quarto mandato. Dizer que Águas Formosas tem 3 representantes aqui na Assembleia Legislativa, representando o município, né, e agradecemos a oportunidade de todos vocês por deixar-nos participar aqui com vocês dessa votação. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Ezequiel. Águas Formosas, grande cidade de Águas Formosas, ali do lado de Machacaliz, deputada Lohana. Nosso prefeito do PV, prefeito Lucas lá do PV. Indago aos nobres deputados, se querem ainda fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Agradecido. Obrigado, deputado Mauro Tramonte, deputada Lohana, deputada Andréia. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui nessa reunião da nossa comissão. Comissão atuante, que é responsável por 1/3 dos projetos de lei que, desde o ano passado, ano retrasado, estão no plenário. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa semana para todos. Andréia.